Bem-vindos à nossa discussão sobre TEP. Você viu que eu falei discussão, nem falei aula, porque eu quero que isso daqui seja um bate-papo. Eu quero falar de tromboembolia pulmonar com o olhar daquele que está na beira do leito, do olhar do médico que está enfrentando o paciente com essa possibilidade. E é sobre esse olhar que eu costumo dizer, né, parafraseando Nassim Taleb, um romano no meio dos gregos. Claro que a gente vai pegar as melhores evidências, vai falar da última grande revisão aí de 2019 sobre o assunto. Claro que a gente vai pegar o que os principais trabalhos, Peito e companhia aí trouxeram das informações sobre TEP, mas com a perspectiva de quem está ali na beira do leito. E é pensando nisso que eu vou até ampliar aqui minha tela para não dar essa pegada de aula e ficar mais como um bate-papo como eu gostaria, né? Então, eu ali na beira do leito, eu vou já falar como as coisas acontecem. Imagina que a família quer saber como está aquele paciente com a suspeita de TEP. E aí a gente tem a obrigação e começa dizendo algo mais ou menos assim, ó. Ó, TEP é algo que vai desde muito leve, quase não tem importância clínica, a algo muito grave com risco de vida. Isso se não for aquele paciente que chegou parado e aí naquela nossa avaliação inicial reverteu a parada ou no protocolo casa, a gente vê que o VD está falido e aí a gente tem que pensar nessa possibilidade de uma parada cardíaca por TEP. Mas, obviamente, que na maior parte do cenário a gente vai estar entre esses dois extremos, entre um paciente com um diagnóstico provável, e essa é a primeira pergunta que eu vou trazer a vocês, é TEP ou não, e depois se ele está estável ou instável. Viu como é que é parecido com o que o ACLS faz quando pega lá umas arritmias? A primeira pergunta que eu faço é estável ou é instável? Então, é sobre isso. Nosso bate-papo serão quatro questionamentos. Primeiro questionamento, TEP, sim ou não. Segundo questionamento, é grave, sim ou não. Terceiro questionamento, que eu acho muito importante, é agudo ou crônico, o comportamento daquela disfunção do VD. E o quarto, a reserva orgânica para a gente tomar a decisão. Então a gente vai ficar nessas quatro perguntas o tempo todo, que não é para complicar. Então vamos começar com a primeira pergunta. É TEP? Então vamos lá. Obeso, trauma, cirurgia ortopédica, imobilização prolongada, câncer, tudo isso são fatores de riscos mais do que conhecidos para a gente pensar que pode sim ser TEP. Então, óbvio que o questionamento clínico, ele às vezes é até superior à maioria dos scores, né, do score que a gente utiliza. E sobre esse score, eu vou apresentar para vocês o PERC, porque se o PERC for zero, aquele paciente com uma probabilidade baixa não é. Então, é importante que a gente conheça essa ferramenta, esse instrumental, porque aí você pode dizer que não é. O PESE, que vai estar já na nossa segunda pergunta, ó, é TEP sim, mas não é grave. Então, o PESE 1 pode ir para casa com anticoagulação oral e acabou. Então, esses dois estão muito mais ligados àquela fala inicial para o paciente ou para o seu familiar, que aquela situação está muito mais, apesar de ser TEP, está muito mais para o leve, do que a situação que exige uma monitorização um pouco mais de perto. E aí, obviamente, que além do pensamento clínico, a gente ainda pode utilizar o score de Welsh, mundialmente conhecido, já estabelecido, ou mesmo Genebra. E olha como é que é interessante a gente pensar todas essas ferramentas e juntar ela numa só. Tem uma frase lá do score que diz assim: TEP é a principal hipótese? E é, no fundo, isso que o clínico faz. Ele vai ver se o TEP é a principal hipótese. E nessa fala eu vou já provocar vocês por uma coisa que não é muito comentada, mas que deveria. Para responder se o TEP é o principal responsável, se eu tiver um ultrassom portátil que seja, eu já consigo, além de dizer se é TEP sim ou não, já graduar. Então eu já tenho grande parte das perguntas respondidas com um aparelhinho na minha mão. O paciente está com dor torácica, o paciente está desaturando o paciente teve uma hemoptise. Eu tenho com esse aparelho portátil como responder para que lado eu vou. Vou para o lado do VD doente, TEP, ou mesmo uma hipertensão pulmonar por uma hipóxia grave, aí você vai juntando os pontos. Mas se eu não tiver todo esse cenário, o VD ruim, eu vou pensar em TEP. Ainda mais se eu tiver todos aqueles comemorativos clínicos que eu falei. Ou o problema está no VE.
Então, dor torácica, hipoxemia, UVE é o problema, eu não vou pensar em TEP. Então, a importância de pensar, dar alguns passos para trás, mesmo utilizando as classificações e as tabelas, os score, pensar de maneira mais ampla. Então, eu já antecipei o eco. Mas eu não vou antecipar o eco, porque seria uma covardia. Porque se eu estou falando de TEP, estou conversando com um médico mais novo, estou conversando com um acadêmico, eu falo assim, tá bom, você está pensando em TEP. E aí o que, que você faz? Quais são os exames? E aí todos eles falam, quase que unanimidade, dedímero. E aí o dedímero é importante? Ah, é pena que isso não é uma conversa, você responde aí na cabeça. Claro que o dedímero é importante. Por quê? Porque é um exame de altíssima sensibilidade, quase 100%. O que, que isso quer dizer? Que se eu estou pensando em TEP, o dedímero tem que estar alterado. Só que dedímero alterado pode não ser TEP. Essa é a fala. Por quê? Especificidade do exame muito baixa. Então, um exame que tem uma sensibilidade muito alta, ele tem o seu valor preditivo negativo muito significativo. Dizendo de outra forma, eu estou pensando em TEP, pego lá, faço um dedímero que é normal, opa, eu vou ter que pensar em outra coisa. Porque o que eu estou vendo ali na beira do leito não está ligado a uma degradação de fibrina que vai estar presente nos quadros tromboembólicos. Então, claro que o dedímero tem valor. Ainda tem umas falas do dedímero, né? Além dele não responder tudo, porque todas aquelas outras situações, eu posso ter dedímero alto sem ser TEP, trauma, imobilidade, obesidade, idade avançada, que isso é tão significativo que para tentar melhorar a acurácia do exame hoje, a gente olha para a idade do doente. Em vez de usar os 500 nanogramas por decilitro, a gente vê se o doente tem mais idade. Quanto mais idade, eu preciso fazer uma correção. Já tem trabalho validando isso. Então, é pegar a idade do doente a cada 10 anos e multiplicar por 10. Então, o paciente 70, em vez de 500, eu vou ter 70 vezes 700 o meu valor de corte. Se eu estou pensando que aquilo é TEP, se o valor está abaixo de 700 num paciente de 70 anos, provavelmente não é. Uma outra maneira é também dobrar esse valor de corte, para aumentar a especificidade e manter essa sensibilidade que a gente tem. Então, eu posso, ao invés de multiplicar por 10 da idade do paciente, eu posso pegar o dedímero e usar um corte de 1000, porque TEP vai ter grande aumento de dedímero. O dedímero não vai ser simplesmente positivo, vai ser um dedímero muito alto. Então, essa é a primeira fala ali na beira do leito, naquela nossa primeira pergunta, se é TEP sim ou não. E aí, além do dedímero, a gente ainda escuta o eletro. E aí tu pergunta para o acadêmico, ele enche o peito e fala S1 Q3 T3. Dificilmente vai ver isso. Mas sempre vai ver taquicardia sinusal. E não é à toa que a frequência cardíaca é um dos índices utilizado por vários dessas tabelas que a gente usa no recurso de entender se é TEP sim ou não, e mesmo na gravidade. Então, frequência cardíaca alta vai ser o que a gente vai ver de mais frequente quando estiver pensando em TEP. Claro que a frequência cardíaca alta, assim como o dedímero, tem especificidade muito ruim. O cara pode estar com dor, com delírio, com medo, agitado, e a frequência está alta por isso, descarga adrenérgica. Mas dificilmente você vai ver um TEP, principalmente de gravidade maior, com frequência cardíaca normal. Então, o eletro não é normal. O eletro, provavelmente, tirando os casos de quem usa beta-bloqueador ou alguma droga cronotrópica negativa, você vai pegar a taquicardia sinusal. Da mesma forma, um terceiro exame nessa fase que nós estamos. Não só dedímero, não só eletro, mas também gasometria. E aí você vai para a literatura, eles falam gasometria normal. Tantos por cento, eu não me interesso pelos porcento, mas gasometria não é normal se eu tiver uma ampliação do meu olhar e utilizar o gradiente alvéolo arterial de oxigênio, que é uma fórmula, é simples. Eu só tenho que lembrar que eu tenho que colher em ar ambiente. E aí eu vou comparar o PO2 e o PCO2 aplicando na fórmula. Aqui na cidade que eu falo, que é uma cidade litorânea, é 150, porque a pressão atmosférica é 760, menos a pressão de vapor d'água 47, vezes 21%, vai dar 150, menos o PO2, menos o PCO2 dividido por 0,8, que é o coeficiente respiratório. Então, eu pego um agaso de um paciente que eu estou suspeitando que tem TEP, o gradiente alvéolo arterial de oxigênio vai ser muito acima do 20, muito maior do que 20, que não é um problema ventilatório, é um problema perfusional. Então, para de dizer que a gaso é normal. Bota um instrumento básico de uma fórmula na gaso que você vai ver que ela te daria, sim, informações relevantes
para dizer que aquilo ali provavelmente está de acordo com o teu raciocínio. E acaso não é normal. Então, mais uma fala aí que a gente vê poucas vezes repetidas por aí. O meu intuito aqui no bate-papo não é dar uma aula de TEP, como tem várias e de muita qualidade no próprio YouTube, mas é fazer vocês pensarem com esse olhar de quem está ali do lado do paciente, prestando satisfação à família e querendo reverter aquela situação. Então começou. E aí eu já fiz a minha provocação inicial: dedímero, eletro, gasometria e eco, ultrassom. Cara, pensa, você está pensando em TEP, e aí o cara tem uma tremenda condensação no PLAP, não é TEP, é pneumonia, provavelmente. Linha B nele todo, coração com VE ruim, edema agudo, SARA. Então, o quanto que o POCUS tem que ser antecipado quando se fala TEP? POCUS e TEP tem que pegar o POCUS e antecipar na sua tomada de decisão. Então, agora eu vou começar a escrever também, porque senão eu fico só no bate-papo, eu vou me empolgando e não apresento para vocês o conteúdo de maneira que fique mais fácil de fixar. E tem muita gente que tem o recurso visual como a maneira de aprendizado, né? Então eu vou utilizar o recurso visual. Aqui é do PERC que eu falei, né? Eu estou pensando em TEP, PERC zero, esquece TEP. Probabilidade de ser TEP é mínima. Eu já descobri TEP, acho que é TEP, faço um PESE de um, dá para ir para casa, não tem que ir para a CTI, não tem nem que ser internado. Anticoagulação oral, com os DOACs, né, que é com a posologia diferenciada para TEP, obviamente, mas dá para mandar para casa. Estou pensando em TEP, não tenho certeza. O Wells, Genebra, claro que a gente vai utilizar esse recurso. E olha como é que eles se repetem, né? Frequência cardíaca, presença de hemoptise, uma perna inchada e a outra não. Tudo isso me faz pensar em TEP. Tudo isso que o meu raciocínio clínico já tinha me apresentado. Então, nenhum é superior do outro. Mas na medicina de hoje, em que a gente precisa ali, na nossa comunicação, de alguma objetividade, eles são de grande valor, sim. Mas, como eu disse para quem é visual, eu quero botar as 4 perguntas que eu fiz a vocês na nossa linha de raciocínio na beira do leito. A primeira delas, caprichar na letra, né? Vou tentar. TEP, é TEP sim ou não? Primeira pergunta. Segunda pergunta, é grave ou está estável? Lembra lá do ACLS? Aqui eu não posso perder essa perspectiva. E quem vai dizer se é grave ou não é a presença de disfunção de VD. E eu já antecipei o uso do POCUS, mas eu também posso tirar minha contraprova. Nem só de POCUS vive o homem. Eu posso, nesse momento, pedir exames como BNP e troponina, que são muito importantes para prognosticar o meu paciente, troponina. Então, já usei todo aquele arsenal e agora estou encaixando aqui BNP e troponina. 3, se é agudo ou crônico. Tudo isso que eu estou vendo desse VD sofrido é agudo ou tem um componente crônico? Imagina um VD distendido, um TAPSE alterado e no fundo a troponina é negativa. Provavelmente esse paciente já tinha algum grau de hipertensão pulmonar e parte do que ele está passando nem é por causa da doença de agora, é pelo histórico que ele carrega. Claro que isso é importante, não estou dizendo que não é, mas eu começo a perguntar se é agudo ou crônico e no POCUS eu consigo responder essa pergunta. Depois a gente fala disso. Por fim, a reserva orgânica. Aí você dizer assim, pô, Sibando, para que você está falando de reserva orgânica? Porque isso vai ser fundamental para a minha tomada de decisão, além da anticoagulação. Pensou TEP, pensou anticoagulação. Agora, e é só anticoagulação? Se o paciente for grave, não. Se o paciente tiver instabilidade clínica, colapso do sistema, eu vou ter que pensar em trombólise. E é por isso que a reserva orgânica é importante. Porque entre aquele paciente que tem TEP, mas que está estável, totalmente estável, nem oxigênio está usando, e que pode ir para casa, e aquele outro paciente que teve uma parada cardíaca ou que está em choque e que esse tem que ser trombolizado, às vezes eu vou estar no meio desse caminho, um pouquinho mais para lá, paciente usando oxigênio, uma hipotensão não tão grave assim, e aí eu vou ter que responder essa pergunta em relação à trombólise, que tem lá o seu lado positivo, mas também tem seu grave risco, que é sangramento.
E claro que se eu estou falando de uma reserva orgânica muito comprometida, eu vou pensar diferente daquele paciente que estava normal e agora está passando por essa dificuldade. Então, essa é a coluna de raciocínio da gente. Nessas quatro perguntas eu só botei aqui porque eu sei que muitos de vocês são visuais. E aí eu vou continuar escrevendo para quem é visual e vou botar o POCUS e vou botar o ultrassom. Nessas perguntas todas, eu já disse que se eu antecipo o POCUS, eu tenho mais chance de responder. Só que a pergunta nem sempre é direta. Às vezes eu tenho que juntar informações como o exemplo que eu já dei. VD crescido, troponina repetida negativa. Provavelmente a situação é mais crônica do que aguda. Mas quando eu falo em POCUS, eu estou falando de alguns itens. O primeiro deles é o TAPSE. Por quê? O VD é saltitante, cara. O VD ele pula. O que que eu quero dizer com isso? Que a contratilidade do VD precisa de uma avaliação no sentido longitudinal, porque a contratilidade do VD é de cima para baixo. E quando eu boto um Doppler não, um modo M no anel tricúspide, eu vou ver o quanto que esse VD está contraindo de cima para baixo, no chamado TAPSE. Então, quando eu estou falando de POCUS e TEP, eu estou falando dessa informação sobre a contratilidade do VD, que é o TAPSE. Claro que eu também vou pensar e vou fazer aquela coisa básica de avaliar a cava, porque eu posso ter um colapso hemodinâmico, porque o VD está sofrendo, mas eu estou num extremo de volemia para baixo, estou hipovolêmico. Se eu tenho TEP, a cava tem que estar aumentada. Se eu tenho TEP significativo, o básico é que eu tenha, com um VD que não consegue cumprir a sua missão, um aprisionamento, uma congestão sistêmica. E eu poderia pensar em cavivexos e pensar em ampliar o meu olhar. Claro que o POCUS vai precisar do TAPS e da cava para eu começar a pensar. E além disso, eu ainda tenho que saber informações sobre a PSAP. E PSAP é igual a regurgitação tricúspide. E depois eu vou mostrar na imagem para vocês. Então, eu penso no TAPS, olho para a cava, vejo a PSAP e eu ainda hoje tenho um recurso muito valioso, na minha opinião, que é o VTI, o mesmo que a gente faz do lado esquerdo para o lado direito, que não é tão difícil de fazer e que também pode me ajudar muito em informações como o tempo de aceleração pulmonar e que vai me ajudar a responder gravidade se é agudo ou crônico. Então, se liga nessa informação também. Hoje em dia, tem até um último item que é o acoplamento ventrículo arterial, que com eco, para chegar nessa informação, é o TAPSE, que a gente já sabe fazer, dividido pela PSAP, que se está menor do que 0,31, 0,36, né, tá 0,2, por exemplo, me mostra que esse desequilíbrio é muito grande. Lembra que eu já estou anticoagulando o doente, mas eu estou com um doente que está alterado e que eu não sei se vai se beneficiar de fazer trombólise ou não, né? Porque eu não estou falando do cara que está com colapso hemodinâmico franco, mas é um cara grave. E aí eu faço o acoplamento ventrículo arterial e isso pode me ajudar a me direcionar num tratamento, já que o equilíbrio já está perdido, um pouco mais precoce na indicação da trombólise. Ah, Cibanto, mas a trombólise você pode decidir em 14 dias. Pode, pode. Mas quanto mais rápido eu tomo a decisão do trombolítico, melhor para o meu paciente em termos de desfecho. Então, tomar a decisão de trombólise com 13 dias provavelmente não vai atingir o benefício que a gente quer, apesar de eu poder usar mais tardiamente. Então é importante que eu use o POCUS de maneira um pouco mais avançada. Se eu não sei fazer, eu tenho a obrigação de perguntar ao ecocardiografista, porque ele vai sair de lá sem me dar essa resposta. Ele vai dizer só que o paciente é grave. Então olha como é que é importante no médico atuante, na beira do leito, se apropriar de toda essa instrumentária e sair daquela discussão didática de sempre, de dedímero apenas, e começar a usar o eco, ou feito pelo próprio intensivista, ou pelo ecocardiografista, com perguntas direcionadas sobre esses itens que eu coloquei aí. Então, coluna dorsal, TEP sim ou não? Ah, é TEP. É grave sim ou não? É agudo sim ou não? E quem é que eu estou tratando? A reserva orgânica. E aí, se eu falo que isso é importante, o eco é o principal tomador de decisão
sobre essas questões todas que eu trouxe. Claro que se é TEP sim ou não, eu tenho a anjo-TC. Antigamente se falava de cintilografia, hoje em dia a gente não usa mais cintilografia. Hoje em dia tenho dúvida de TEP, tenho alta probabilidade, estou querendo mensurar é, o quanto de TEP eu tenho, eu estou querendo entrar nesse universo com essas perguntas que eu estou fazendo, claro que vai ter anjo TC. Então não estou perdendo tempo de falar de anjo TC. Apesar de que também existe informações sobre gravidade na anjo TC. Não só mais, hoje a gente não discute se é maciço, submaciço, não, mas com grande expressão de TEP, tronco e os principais ramos da pulmonar alterado, eu posso perguntar ao radiologista. Tem sinais de disfunção de VD e ele pode ver. Comparar o VD com o VE, dá para fazer na tomografia. Toda essa minha bate-papo aqui saiu de uma provocação de um paciente que eu tratei lá no passado, que a angio-TC já mostrava um VD maior que o VE, já mostrava desvio do septo, já mostrava uma hipertensão pulmonar, né? Quando eu tenho hipertensão pulmonar, o tronco da pulmonar fica maior que 2,8, e isso dá para ver na tomografia. E cada vez mais a gente também tem que questionar o radiologista. Então, vejam vocês que toda a minha fala ela não parte de resposta, ela parte de dúvidas. Como a ciência deve ser feita? Porque quem está na beira do leito vai ter essas dúvidas. E claro que tem direcionamento de resposta através de evidência, mas existem cenários onde a individualização ainda se faz muito importante. Então tá aí, ó, relembrando as 4 perguntas e utilizando o eco, não esquecendo do restante do cenário. Então, é uma pena que a gente não está fazendo ao vivo para poder discutir se alguém tem dúvida, alguma colocação, mas aqui a gente começou a falar do quais são as melhores perguntas a serem feitas na beira do leito para esse paciente. Às vezes a resposta vem antes da pergunta, né? Ah, o cara está com 7 de sistólica, satura 80, tem que trombolizar. Ou então foi uma parada, tem que trombolizar. Claro que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, qual que vai usar, como vai fazer, qual é a dose mais adequada, mas por enquanto eu quero falar de ecocardiograma, POCUS e TEP. E eu tenho certeza que para muitos de vocês tem informações aí que não chegam a ser nem questionadas na beira do leito, como o VTI do lado direito, como o tempo de aceleração pulmonar, que deveria ser feito em todos os pacientes. Então, seguindo aqui adiante, estou mexendo aqui onde eu tenho que mexer. Está aqui ó, que eu quero que vocês gravem. Se eu falei que o POCUS é importante, claro que eu vou sair enumerando aquelas dúvidas. TAPSE, CAVA, PSAP, mas se eu me deparo com um VD grandão, se eu pego um VD que ele está muito maior do que o VE, como a gente está vendo aqui na imagem, deixa eu pegar para rabiscar. Ó. Essa imagem aqui é a imagem do que a gente chama de sinal de Macônio, que é o quê? Um VD, ó, grandão. Compara o VD com o VE. VD maior que o VE. Olha como é que ele está aqui, ó. Aqui ele bota 1, mas se o VD sobre o VE está maior que 0,9, problema. Se o TAPS, que eu já expliquei para vocês, que eu pego aqui e boto o modo M no anel tricúspide, vejo essa excursão, está menor do que 17, TAPS, menor que 17, problema. Mas esquece esses valores todos. Pensa só que você insonou e você está olhando um VD grande que não bate, que durante a contração o septo empurra na direção do VD para o VE e durante a contração, em vez da parede lateral entrar, ela vai para fora. Por quê? Porque o VD é magrinho. Se a pós-carga está muito aumentada, porque lá na frente tem um trombo, o VD não dá conta de bater contra aquele trombo, ele não consegue gerar pressão. A pressão do lado direito é sempre baixinha, diferente do VE. Então o VD não consegue ganhar essa pressão alta e aí ele dilata. E aí onde ele deveria contrair é como se tivesse algo dentro do VD empurrando as duas paredes, do septo e a lateral. E aí só quem contrai é o ápice, como a gente está vendo aqui, ó. Então, se eu botei o meu transdutor, o meu probe em cima do peito do paciente, vi um VD grandão empurrando o septo, empurrando a parede lateral e só está contraindo o ápice, esse é o sinal de Macônio. Isso já me responde grande parte daquelas minhas dúvidas, que dependendo do cenário clínico, se eu tenho aqueles fatores de risco, obesidade, neoplasia, imobilidade, trauma, cirurgia ortopédica, claro que isso é TEP. A especificidade disso é muito grande. É TEP e é TEP grave.
e é TEP agudo, sinal de McConnell, já responde as minhas três primeiras perguntas e, obviamente, que eu vou trombolizar esse doente. Então, vê que a gente deu uma complicada, mas muitas vezes não precisa dessa complicação toda. O doente pode estar lá com 95, acima de 90, né? Porque o nosso corte ali de instabilidade hemodinâmica na tomada de decisão é 90 de PA sistólica, mas com essa manifestação ecocardiográfica, eu vou estar muito propenso em estar trombolizando esse doente. No espectro em que o McConnell não aparece, ou que eu ainda tenho dúvida, é claro que aí sim eu uso essa imagem aqui da esquerda. E aí, dentro dessa imagem da esquerda, eu já falei aqui do VD sobre o VE, já falei sobre o TAPS, e agora a gente vai botar um color aqui ó, na válvula tricúspide e vai ver a regurgitação tricúspide. E logo depois colocar um Doppler contínuo nessa regurgitação tricúspide e vai ver o quanto que eu tenho de velocidade de regurgitação tricúspide, que é essa imagem aqui, ó, que se tiver acima de 2,8 é igual a PSAP aumentada. Viu como é que a gente está sabendo fazer as perguntas? Claro que para chegar na PSAP eu vou pegar o que eu vou encontrar de velocidade de regurgitação tricúspide e olhar a cava, mas eu já botei pilha de que a cava é importante na minha avaliação. Mas a PSAP vai estar aumentada. Então eu posso ter um VD que está sofrido e ninguém vai trombolizar uma PSAP normal. Então isso é claro que é uma informação importante. Obviamente, se a contratilidade do VD está ruim, ele não gera pressão e aí a regurgitação tricúspide fica subestimada, porque esse VD está falido, não consegue produzir e eu vou ter que usar outros recursos para avaliar essa PSAP quando eu tenho uma contratilidade ruim. E aí eu começo a fazer as perguntas que são conjugadas, né? Eu não estou avaliando só o valor da PSAP, eu estou avaliando a PSAP e a contratilidade. Eu estou olhando o TAPSE e falei para vocês dividir pela PSAP para fazer o famoso acoplamento ventrículo arterial. A gente vai aprimorando, conjugando perguntas. Se o septo está sendo jogado para o lado, eu, quando boto na janela para externar o eixo curto, eu vejo isso muito claramente. Porque quando eu boto na parede, na janela para externar o eixo curto, o que eu veria o VE uma boilota e do lado VD, eu passo a ter o VD um septo retificado. E aí eu fico com esse aspecto do D-shape. Vai ter imagem aí para eu mostrar, que é o que ele está mostrando aqui, ó. Se eu tenho D-shape, claro que esse VD está sofrendo por conta do TEP. Claro que esse paciente não está naquele espectro de estabilidade plena, ele está ali no meio do caminho para eu tomar a minha decisão e acompanhar. Além do FAC, além de outros recursos como o Doppler tissular, e que são muito significativos para diagnóstico diferenciais e para acompanhamento evolutivo desse VD e para que eu tome a minha decisão clínica, que é o motivo do nosso bate-papo. É por isso que a gente está aqui. Olha aqui o D-shape, ó. Olha como é que eu estou no paraesternal, eixo curto, ali um pouquinho abaixo da válvula mitral, e o septo retificou, dando esse aspecto de D. O septo era para contrair que nem uma bolotinha, ele passa a ter a parede que divide os ventrículos sendo rechaçada. VD está empurrando o VE e fica com esse aspecto do D-shape. Nessa mesma janela para externar o eixo curto, eu posso apontar lá para cima, para a base, e ver a válvula aórtica, que tem aquele sinalzinho da Mercedes, né, que tem três válvulas. E do lado dela vai estar o VD e vai estar a pulmonar. E aí é só colocar o Doppler nesse pontinho aqui, onde está a pulmonar, e fazer o VTI do lado direito. Olha aí o que eu estou ensinando a vocês. E o VTI do lado direito também vai ter ali um fluxo, um movimento de sangue. Só que esse triângulo, ele é muito mais distribuído, né? Ele não tem aquele ângulo reto do VE. O VE geralmente você tem assim, ó, eu gero uma pressão muito rápida. Aqui não. Eu começo a minha sístole e demora a atingir o pico. E esse valor aqui, que vai do início da sístole até o pico de fluxo, é o chamado TAC, tempo de aceleração pulmonar. E o valor normal do tempo de aceleração pulmonar é sempre maior que 120, maior que 110. Se eu estou com um paciente que eu pensei TEP, acho que é TEP, o VD me mostra que é TEP, aquela minha segunda pergunta para graduar a gravidade vai me mostrar
um tempo de aceleração pulmonar menor do que 100. E nos casos hiperagudos, menor do que 60. E esse é o componente do sinal 60-60, que é ter um VD destruído, com tempo de aceleração ali sofrendo por uma pós-carga muito aumentada, menor do que 60, mas uma PSAP também menor do que 60. Por quê? Porque o VD não consegue gerar de maneira aguda altas pressões. Então, apesar dele estar muito comprometido, ele não consegue ter uma PSAP maior que 100. Esse é o sinal 60-60. Uma pergunta que a gente tem que fazer e que tem que ter esse conhecimento todo e que muitas vezes não passa na discussão na beira do leito por médicos que não estão tão preparados quanto vocês. E entenda que tá tão preparado não significa ter todas as respostas, mas significa ter no teu roteiro todas essas perguntas que eu estou trazendo a vocês. No VTI, do VD, além de diminuir o tempo de aceleração pulmonar, muitas vezes aparece essa incisura aqui, ó. E essa incisura já responde para mim, assim como o sinal de McConnell, se eu botei no VTI do VD e vejo que ó, o tempo de aceleração aqui é muito curtinho, ó. Rapidamente eu atinjo o pico, e quando ele está voltando ao normal, eu tenho essa incisura, isso aqui é igual a PSAP lá no alto. Há um VD que está com uma pós-carga muito aumentada de maneira aguda e já me ajuda a responder a minha segunda pergunta. Sim, é TEP e é TEP grave, para que eu possa estar preparado na minha tomada de decisão de trombolítico. Quando a gente fala de trombolítico, e aí vem a fala final para eu também não me estender muito, porque senão deixa de ser um bate-papo. Qual é o trombolítico que eu uso, né? É o Alteplase. Faltou o L, Alteplase. E eu vou usar, diferente do que eu uso na coronária, e aqui tem um pensamento bonito para a gente estender. A coronária é um vasinho pequenininho que recebe do débito cardíaco um percentual pequeno. A pulmonar é vaso grande, gente. A pulmonar, ela, apesar de ser a pequena circulação, ela está no escopo da macrocirculação. Então, o trombolítico que eu faço vai passar na pulmonar. E essa é uma discussão muito importante para a gente definir a dose da alteplase. Comumente, a dose da alteplase é 100 miligramas em 2 horas. 2. Eu gosto de pensar assim para nunca esquecer e nunca esqueço. Eu vou pegar a alteplase, 100 miligramas, vou correr em 2 horas. Tem gente que vai fazer um bolos inicial, babá, mas o cerne do negócio é você se fazer 100 miligramas em 2 horas. Só que qual é o problema? Nos pacientes que estão morrendo, claro, fazer alteplase, situações extremas, medidas extremas. Mas lembra que eu disse que eu posso estar no meio desse caminho, tentando responder essas perguntas com eco? Claro que eu posso estar. Só que eu ainda tenho que ver a reserva orgânica do doente. Pensa comigo assim, em poucas palavras. 82 anos, TEP, com critério de gravidade, mas o cara já é demenciado, já tinha uma vida de relação diminuída, já nem saía do leito. Você vai trombolizar? Se ele não está em colapso hemodinâmico, se ele está ali com alguma gravidade, dependendo de oxigênio, lembra que esse cara tem altíssimo risco de sangrar. E o uso do trombolítico, apesar de ter o benefício em alguns casos, em outros tantos casos, aumenta muito a chance de sangramento. Então tem que olhar agora, nesse momento, as indicações e as contraindicações, mas eu tenho que olhar para o doente, gente. Não dá para tomar a decisão de trombólise sem olhar para o paciente. E é essa a provocação que eu estou fazendo. 100 miligramas em 2 horas. Talvez eu não faça se o paciente tiver reserva orgânica comprometida e se for frágil. Mas um cara de 48 anos que está com sinais de TEP grave, está lá com tempo de aceleração da pulmonar de 48, está lá com esse entalhe no VTI, está lá com uma PSAP que é alta, né? A regurgitação tricúspide está alta, mas não está tão alta porque o VD está sofrido porque o TAPS é de 7. Ele está lá com oxigênio, está lá com uma pressão baixa, mas está aguentando. Mas pensa na morbidade. Agora eu não estou falando mais de mortalidade. A gente tem muita preocupação do desfecho MACE, né, do desfecho duro, né, sobre mortalidade. Mas nesse paciente de menos idade, a morbidade pode ser decisiva para daqui a alguns anos ele sobrevivendo isso e se recuperando, para dar uma corrida para pegar um ônibus. Então, eu tenho que olhar para o doente. Não é simplesmente discutir a dose, mas olhar para o doente. E se eu tenho medo de sangramento, eu ainda vou falar uma outra coisa para vocês, que eu já comecei. Se eu vou estar
na pulmonar e a pulmonar, o trombolite que eu fizer vai passar por lá, existem alguns trabalhos que utilizam doses menores de 50 miligramas e tem alguns que são mais desafiadores ainda, que usam doses menores ainda. E o que que isso faz? Lembra lá do pensamento do dedímero, que eu vou aumentando para aumentar a especificidade? Aqui, eu, por medo, e um medo legítimo, eu diminuo a dose e vejo se eu atingo o meu objetivo com uma dose menor. E se isso acontecer, bom para o doente, bom para todos. Então, começar, e talvez o futuro tenha nessa direção, essa seguinte questionamento para gerar evidência. Eu preciso de 100 miligramas em 2 horas ou eu posso fazer uma dose menor? Tem ainda uma última fala de que vocês não vão ouvir por aí de quem está na beira do leito, que é, sim, vou fazer trombólise, beleza. Aí o cara fez um Clexane pleno, porque ainda tem essa discussão, né? Como é que a gente vai anticoagular? Os anticoagulantes orais, os DOACs, né? A gente pode utilizar naqueles doentes de menor gravidade, menor risco. Mas aquele paciente que eu estou monitorado e preocupado, eu vou usar a enoxaparina. Só que ainda tem uma bola dividida que eu não vou ter resposta. O cara tem 130 quilos, eu vou usar a enoxaparina? Aí começa a dúvida, né? Acima de qual é a dose? 100 só que eu vou chegar? Aí fala-se para usar a enoxaparina 100 como dose máxima. Mas no dia a dia o certo seria usar a heparina não fracionada. Só que tu já usou heparina não fracionada no teu CTI? Como é que aquele PTT que era para ser colhido de tantas e tantas horas dentro de um protocolo que se perde no meio do caminho e esse paciente fica, que eu estou com medo dele sangrar, ele acaba ficando em dois extremos. E aí, na prática, tem uma fala pronta do livro, mas na prática isso não é muito correto de dar certo, não. E muitas vezes a gente está usando o Clexane, tá? Então, paciente de 120 quilos, o cara está lá com Clexane 100 de 12 em 12. E aí o Rotina chega e responde todas essas perguntas e toma a decisão de trombolizar. Só que o cara fez o Clexane às 6 horas da manhã. O Rotina chegou às 8 e tomou a decisão de trombólise. E aí ele vai lá e faz 100 miligramas. Cara, não vai dar certo. Então lembra que eu comecei provocando que apesar de ter 14 dias de janela, a gente tem que antecipar o trombolítico. Mas essa antecipação não pode juntar problemas de remédio. Isso ninguém fala, mas se a gente, para retornar pós-trombólise, o Clexane, a gente olha para a coagulação de uma maneira geral, por que que a gente não está preocupado na hora de trombolizar com qual é o local desse doente? Se ele acabou de fazer 100 miligramas de Clexane, ele está no pico de ação 2 horas depois, e eu vou lá, vou trombolizar, e se eu tenho medo dele sangrar, provavelmente vai sangrar. Então afaste o teu trombolítico, discuta a dose e afaste o teu trombolítico da dose anterior da anticoagulação que já foi iniciada. Tirando aquele caso extremo de colapso hemodinâmico pós-parada, por exemplo, que tu fez o trombolítico primeiro, sempre vai ser a anticoagulação antes. Então, cheque que horário foi feito o seu anticoagulante, já que essa dúvida na beira do leito é legítima. Galera, muita coisa. O bate-papo está se tornando muito extenso, não é o objetivo aqui dessa nossa produção de momento, mas eu quero acreditar e acredito que trouxe boas dúvidas para vocês levarem ali para a beira do leito, para encaixarem na realidade do teu paciente com aquela coluna dorsal. É TEP sim ou não? Quero usar Score Well? Faz o que tu quiser. Só o meu raciocínio clínico, tá? Utilizando dedímero, eletro, gasometria, pensando no gradiente alvéolo arterial de oxigênio. Vou dizer se é grave ou não, que é muito importante para essa tomada de decisão e da discussão do trombolítico. Vou tentar entender se é agudo ou crônico e tem como responder isso com eco, com a troponina e por aí vai. E vou ver a reserva orgânica porque eu tenho que olhar para o doente. Não se fala de um tema como esse apenas do tema. Fala do tema sendo aplicado na vida real do teu paciente. E é essa vida real que eu disse que tanto me interessa. E é sobre ela o meu motivo de eu ter gasto aqui alguns minutos nesse bate-papo com vocês. Gostou do conteúdo? Compartilha, fala dele por aí, participa, para me gerar até motivação em mim para continuar com essa pegada prática de trazer a discussão para vocês. Até a próxima, galera!